Iniciar a gravação. Bom, então vocês começaram nessa semana, né? Semana passada, a parte sobre configuração de equipamentos. Então, na primeira aula ali, normalmente a gente já configura a parte dos roteadores, né? A gente começa com roteadores, equipamentos, então, responsáveis por fazer a interligação das redes. Então, vocês devem ter visto ali, ter conversado com o Wagner, ele deve ter falado sobre roteadores, switches, gateway, né? Então, toda a parte dos equipamentos em geral. Minha pergunta para vocês é roteador. Entenderam o que é o roteador? Então, o roteador é o cara responsável por unir várias redes distintas, né? Várias redes diferentes. Então, vou compartilhar aqui um packet tracer com vocês, e aí a gente consegue ver o... Vou botar uma tela inteira aqui. A gente consegue ver, eu consigo mostrar, na verdade, para vocês como é que funciona mais ou menos a rede, os equipamentos, para a gente começar a configurar as coisas. Então, por exemplo aqui, Packet Tracer, né? Então, software de simulação da Cisco que a gente vai usar bastante aí durante as aulas. Eu vou vir aqui no Network, né? E aqui embaixo em Routers, e vou botar um 2911, que é o quinto aqui, 1, 2, 3, 4, o quinto equipamento que tem aqui, que é um dos equipamentos mais atuais, né, da Cisco aqui em questão de roteamento. Então, vou ter aqui meu roteador, e vou colocar como exemplo aqui 2 switches, aqui do ladinho, 2 switches, dos 2960, 2 switches. E nesses switches, eu vou colocar alguns PCs, então selecionei o PC aqui do lado, os dispositivos finais, né? Peguei aqui embaixo e vou colocar 2 PCs para cada lado. 2 PCs para cada lado. Já vou mostrar o lado para vocês, porque eu vou direcionar bem mesmo. E aí aqui nesse raio, eu tenho as conexões, os cabos de conexões do meu Packet Tracer. Então, eu tenho aqui os dois principais, né, para a rede metálica, que é os cabos reto e o cabo cruzado, que é estracejado, né, o crossover. Para que servem os cabos, então, qual é a diferença entre o cabo reto e o cabo crossover? Então, sempre que eu tiver qualquer equipamento conectado diretamente num switch, eu vou utilizar cabos retos. Tá? Então, vou pegar meu cabo reto aqui e vou conectar o meu roteador, posso escolher a interface dele, vou escolher a giga 0 aqui, até o meu switch. Vou botar aqui na giga 01. Então, vou pegar outro cabo reto, vou botar aqui a minha giga 01 na giga 01 do switch. Então, sempre que eu quero conectar meus equipamentos, sempre qualquer equipamento conectado a um switch, eu vou utilizar cabo reto. Eu posso fazer essa ligação como eu fiz aqui de forma manual, escolhendo a interface, né? Clico no cabo aqui e escolho qual interface eu quero. Mas eu posso também clicar no raio, aqui nesse primeiro cara aqui que é um raio, e aí ele vai fazer tanto a escolha do cabo, como a escolha das portas de forma automática para mim. Qual é o problema? Eu não sei qual é a porta que ele escolheu. Aí fica mais difícil para mim aqui para saber qual a porta que ele está utilizando. Então, nesse caso, eu teria que botar o mouse em cima da linha, né, do cabo, e ele me diz quais são as interfaces que ele selecionou para fazer a ligação. Certo? Aparece para mim escrito ali no cantinho. Vou tentar botar maior aqui, vamos ver. Aqui. Vou botar para o canto lá da minha... Agora ficou grandão. Deixei ser um pouco menor. Aí. Então, posso usar o raio para fazer a ligação automática, né? Como posso pegar o cabo reto aqui, escolher a interface para fazer a ligação. Certo? Então, tenho duas formas de fazer a ligação dos equipamentos. Bom, liguei. Qual a ideia? A ideia, então, é que aqui, por exemplo, eu posso ter duas redes, né? Duas redes distintas. Deixa eu escolher uma corzinha aqui para diferenciar as redes. Digamos, então, que eu tenho aqui uma rede que eu botei aqui na cor amarela, outra rede na cor azul, já vou explicar para vocês. E aí aqui dentro eu posso escrever o nome da rede. Por exemplo, aqui eu tenho uma rede 192.168.0.0/24. Então, esse aqui é o Net ID da minha rede. E desse lado aqui eu tenho uma rede 172.16.00
16. Uma classe B e uma classe C. Né? Então, tem duas redes aí. Então, olha só. Aqui a gente consegue ver já nitidamente para que serve cada equipamento. Né? Então, o meu roteador, ele é sempre o equipamento que vai ficar entre redes distintas, entre redes diferentes. Então, nesse caso, eu tenho uma rede 192.168.0.0 e tenho uma rede 172.16. Então, são duas redes distintas. E aí, o meu roteador vai ficar ali unindo essas redes. Né? Então, ele vai ser o cara responsável por conhecer todas as redes, por conhecer as rotas necessárias para que todas as máquinas possam conversar. Certo? Então, o roteador sempre é o cara que está entre duas ou mais redes, e ele é o cara que conhece essas redes e vai conhecer os caminhos para chegar nos seus destinos. Tá? Então, ele é o cara conhecedor das redes. Dentro de cada rede, eu vou ter os meus switches. Então, os meus switches são os equipamentos responsáveis por interligar os equipamentos dentro de uma mesma rede. Né? Então, ele fica ali dentro da rede, interligando o roteador aos outros equipamentos da rede, aos outros PCs, impressoras, pontos de acesso sem fio, e aí vai. Então, todos os equipamentos que estão dentro da minha rede vão ser interconectados através do meu switch. Certo? Então, esse é o conceito. Né? Switch interliga equipamentos dentro de uma mesma rede, roteadores interliga redes distintas. Né? Então, ele vai fazer essa interligação entre redes distintas. Tá? E aí, claro, a gente precisa fazer algumas configurações básicas para que eles funcionem, para que a gente consiga acessar eles, para que tudo isso possa trabalhar, né, junto, possa trabalhar sem ter maiores problemas. Então, quais são as primeiras configurações que a gente faz nesses equipamentos? Né? Então, aqui montei minha topologia, eu vou ir configurando ela para que tudo funcione. Né? Então, eu preparei um PowerPoint aqui pequenininho para vocês, só para a gente, depois disponibilizo para vocês, mas só para a gente ter uma ideia. Então, as configurações básicas dos meus equipamentos. Nesse PowerPoint, ele fala sempre da configuração de switch, mas essas configurações básicas são iguais para roteadores e switches. Tá? Então, tanto faz se eu estou configurando um switch ou um roteador, os comandos são os mesmos. Então, normalmente, quando eu vou configurar o meu equipamento, a primeira configuração dele vai ser via cabo console. Tá? Cabo console normalmente é um cabo na cor azul, tá? Por padrão, mas a gente até pode encontrar outras cores, mas por padrão ele é azulzinho. No nosso Packet Tracer, como eu faria para configurar o meu equipamento? Né? Eu vou começar configurando o roteador lá em cima. Então, aqui eu tenho o meu cabo azul, né, que é o meu cabo console, e eu teria que ligar o meu PC, né, no RS232, que é uma porta serial, até, ficou da mesma cor aqui, até a porta console do meu equipamento. Né? Aí vocês conseguem ver que ficou um cabinho azulzinho ali. Eu vou mudar o PC aqui só para a gente não usar aquele cara lá, usar um que a gente enxerga o cabo. Então liguei o meu PC, RS232, até a porta console do meu switch. O que isso significa? Significa que se eu entrar aqui no meu PC, só cliquei em cima dele, e vim aqui em desktop, eu vou ter o meu terminal. Tá? E nesse terminal, eu vou ter as configurações padrões aqui de conexão RS232, de conexões de terminal. Só vou dar OK. E aí vai aparecer a tela de configuração do meu equipamento, que é essa telinha preta. Tá? E sempre quando eu ligo o meu equipamento, ele vai estar perguntando aqui, você quer fazer a configuração desse equipamento de forma dialogada? Ou seja, ele vai ficar te perguntando cada item que existe de configuração dele. Ele vai te perguntar, como é que você quer configurar isso? Como é que você quer configurar aquilo? Como é que você quer configurar aquele outro? Vai fazer, assim, nem sei, umas 1000 perguntas diferentes, que é muito complicado para nós nesse momento. A gente não precisa de tudo isso. Então, a gente sempre vai dizer não aqui. No. Né? Então, ligou o equipamento, ele pergunta, tu quer fazer dialogado? Não. Eu quero fazer a configuração manualzinha mesmo, bem comum. Então, vou dizer não aqui. E aí ele vai entrar numa tela de configuração. Certo? Então, essa é a forma que na vida real a gente vai fazer. A gente vai ter que ter um PC, vai ter que ligar um cabo console até o meu equipamento para fazer essa configuração via console. Tá? Então, entrei na configuração do meu equipamento, estou aqui conectado nele. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Estão conseguindo ler, pessoal? A fonte está boa para vocês?
Beleza. Para mim tá ok. Beleza. Eu não consigo botar muito grande também, mas vamos lá. Então, beleza. Vamos lá, vamos pro meu PowerPoint. Então, conectei minha interface, fiz minha conexão. Então, primeiras coisas que eu vou configurar. Né? Então, ó, vocês podem ver que eu estou ali nesse simbolinho, esse símbolo de maior aqui, né? Então, quando eu estou direto aqui nesse símbolo de maior, eu estou numa parte de visualização de algumas configurações. Né? Então, quando eu estou... Opa, peraí que eu perdi a tela. Quando eu estou com esse símbolozinho aqui de maior só, né, o nome do meu equipamento e o símbolozinho de maior, eu só consigo visualizar algumas configurações. Mas eu não quero visualizar, eu quero configurar ele, eu quero ter permissões para fazer a configuração. Aí o primeiro comando que eu vou dar vai ser um enable. Ali, ó, enable. Né? O que é o enable? O enable vai me trazer para o segundo nível de acesso, que é esse hashtag aqui, né, que é esse joguinho da velha. Nesse hashtag, então quando eu dou enable, eu vou para o modo de execução privilegiado. Né? Então, quando eu chego aqui, eu estou no modo de configuração privilegiado, que é o quê? Que é um modo já que eu consigo colocar várias configurações, já consigo visualizar muito mais configurações do que no modo anterior e já consigo realizar algumas configurações que a gente vai ver mais lá na frente. Mas quando eu quero realmente configurar o meu equipamento, ter acesso a todas as configurações, eu vou ter que entrar no modo de configuração global. Ó, o modo de configuração global. E para mim fazer isso, aí eu vou ter que dar o comando configure terminal, que aí vai me trazer para esse modo de configuração. Então, voltando lá, eu vou dar um configure terminal. E aí eu venho para o modo de configuração global. Vocês podem ver que ele está ali o meu modo de configuração global. Então, eu tenho 3 modos de configuração do meu equipamento. O primeiro, que é só visualização. O segundo, que me dá uma configuração básica. E o terceiro, que me dá uma configuração completa do meu equipamento. Tá? Então, normalmente, eu sempre vou fazer esses 2 comandinhos. Vou dar um enable e um configure terminal para poder entrar aqui na minha configuração geral. Estando aqui, primeira coisa que eu sempre faço no equipamento é alterar o nome dele, um host name e um novo nome. Por quê? Porque quando eu for acessar esse equipamento à distância, né, for acessar esse equipamento de outro lugar, de outra cidade, eu tenho que conseguir saber que equipamento eu estou configurando. Pensem assim, no meu provedor de telecom eu tenho 2.000 equipamentos e todos eles ficam com o mesmo nome. Como é que eu vou saber se eu estou acessando o cara certo? Né? Não tem como eu saber. Então, eu sempre vou colocar um nome no meu equipamento que diga para mim o que ele é, né, e onde ele está. Tá? Então, normalmente, esse nome está me dizendo que tipo de equipamento é e onde fisicamente ele está. Mas, para mudar o nome, comando hostname e o novo nome que eu quero. Então, aqui, deixa eu abrir os 2 coisinhos aqui. Então, aqui eu vou colocar ó, hostname e o novo nome. Vou botar aqui RT, que ele é um roteador, né? Então ele é um RT. RT é o quê? Vamos botar aqui RT aula 1. RT aula 1. Esse vai ser o nome dele. Quando eu dou Enter, faltou um S ali, ó. Ele já me deu um aviso. Ele disse assim, entrada errada, faltou alguma coisa ali depois do host. Então vamos lá, ó. Hostname RT aula 1. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Ó. Agora o comando hostname pegou o nome do meu equipamento e colocou aqui no início. Agora eu tenho ali o nome do meu equipamento. Aí eu sei sempre que eu estou no RT aula 1. Né? Então, Ô Maurício, fale. esse nome aí pode ter espaço no meio das palavras ou tem que ser tudo junto? Espaço não. Traço, underline, qualquer coisa, mas espaço não. Tá? Porque se tu botar espaço, o Cisco aqui, a linha de comando vai achar que é outra palavra, outro comando, e vai dar problema. Tá? Tá ok. Então, RT, underline, usei o underline ali, aula 1. Então, esse é o nome dele. A partir de agora, ele tem esse nome. Então, eu sei que sempre que eu estiver acessando o RT aula 1, é esse cara aqui, que visualmente eu estou configurando. Então, estou configurando ele, roteador aula 1. Vamos lá, no meu PowerPoint. O que seria o próximo comando? Próxima linha
é uma mensagem de banner. Né? O que é o banner? Banner é sempre que alguém fizer login no meu equipamento, sempre que alguém entrar, acessar ele, vai receber essa mensagem. Né? Então, eu vou dar uma mensagem para ele. Então, eu vou dizer banner motd e vou colocar o hashtag no início e no fim da minha mensagem. Para quê? Para definir exatamente onde está a mensagem e eu poder utilizar os espaços que o colega estava até perguntando ali agora há pouco. Então, olha só. Eu vou escrever aqui, ó. Banner motd. Aí eu vou dar o meu hashtag e vou escrever aqui. Acesso restrito ao roteador. Né? Fechei, vou fechar meu hashtag. Então, ó, sempre que o cara for acessar o equipamento, ele vai ver essa mensagem aqui, ó, acesso restrito ao equipamento, ao roteador. Vou dar meu enter aqui, escrevi certo. Ah, mas onde aparece essa mensagem? Então, eu vou assim, ó, mais um comandinho que a gente vai aprendendo. Exit é para sair. Então, estou no modo de configuração global, vou dar um exit, vou voltar para o modo de configuração anterior. Tá? Se eu der um exit de novo, eu saio da configuração do meu equipamento. Eu volto lá para a tela inicial. Tá? Se eu der um enter agora aqui, ó, ele já me diz, ó, a mensagem do banner, acesso restrito ao roteador. Então, a mensagem que eu configurei, ou seja, sempre que alguém colocar um cabo console e der um enter para configurar, a primeira coisa que ele vai ver é a mensagem do banner. E logo em seguida, o nome do equipamento. Tá? Então, vou dar o meu enable de novo. Enable. Vou dar o meu configure terminal. Entrei no modo de configuração global de novo. Vamos ver qual é o próximo item que eu posso configurar. Configurei o banner. Aí agora eu vou configurar minhas senhas, né? Senha de console e senha de VTY. Para que serve a senha? Senha é para que ninguém que não tenha senha, né, possa configurar meu equipamento. Então, eu vou garantir a segurança dele. Então, para garantir segurança, eu tenho que botar senha. E eu tenho inúmeras formas, né, inúmeras senhas diferentes para configurar. Mas eu vou configurar duas principais, a de console e a VTY. Tá? A de console é para quando eu acesso via cabo console, né, que é o que eu estou fazendo ali naquele caso. E a VTY é para qualquer tipo de acesso remoto, né, qualquer tipo de acesso externo. Então, nesse caso aqui, eu vou estar definindo minha senha de console, acesso via cabo, e depois de acesso remoto. Então, ó, vocês põem line, console 0, senha, login, exit. Então, vou lá definir minha senha. Então, vou ali, ó. Line, console 0. Line, console 0. Password. Ali, ó, password. Vou botar senha Senai. Deixa eu só lembrar ali o outro comandinho ali. Password, login, exit. Então, password, Senai, login, exit, eu saio da configuração. Por que esse exit aqui? Ó? Olha só, quando eu dei um line console 0, eu entrei na configuração de linha. Né? Ele me disse aqui embaixo, você está dentro da configuração de linha. Ali eu defini o meu password, disse que ele tem que fazer login toda vez que ele entrar por um console, e o exit para mim voltar para a configuração global. Qual é o próximo? O próximo ali é meu line VTY de 0 a 15. Quem é meu line VTY de 0 a 15? Line VTY é os meus acessos remotos, como eu vinha dizendo. Então, eu tenho 16 canais, né, de 0 a 15, são 16 canais de acesso remoto, ou seja, eu posso ter 16 conexões simultâneas de usuários, né, configurando o equipamento. Então, de 0 a 15. E aqui eu vou botar minha senha. Password, Senai também, minha senha vai ser Senai. Login. Password Senai, login, exit. Então tá pronto, definir senha. Tá, mas onde que pede essa senha? Onde que vai me pedir para acessar essas senhas? Né? Então vou dar aqui, ó, vou dar um exit de novo, vou sair, vou dar um exit de novo para sair. E agora quando eu der enter lá no início,
né? Então, ó, vai me mostrar a mensagem e agora vai dizer, ó, você tem que verificar o usuário, qual a sua senha? Né? Essa aqui é a senha de console, eu estou acessando via console. Aí eu vou botar ali, ó, Senai, entrei no meu equipamento, ó, RT Aula 1, estou dentro do equipamento. Mas eu quero ativar as configurações, então vou dar um Enable, né? Vou dar um Enable e o Conft, configure terminal. E agora eu estou dentro. Aí a senha tu só coloca, ela não aparece, né? Quando está colocando a senha, né? Não, enquanto está escrevendo ela não aparece, por uma questão de Ah, tá, não, porque segurança. as que eu fiz aí não apareceu. Mas o que que deu de errado? Não, não deu de Não errado. apareceu a senha. Não aparece. Isso aí é uma questão de segurança para que ninguém consiga ver quantos caracteres tu está digitando. Então não aparece nada, fica ali só piscando o cursor mesmo. Então fiz aqui, né? Peguei minha senha console, minha senha VTY, defini elas. E aí eu tenho esse cara aqui, ó, que é o Enable Password, né? Configurar senha para o modo privilegiado, ou seja, além de eu ter uma senha para quando o cara entrar via console, eu posso definir uma senha para que ele não possa escalar privilégio, ou seja, esse cara aqui, ó, quando ele deu Enable, ele entrou no Conft. Eu posso definir uma segunda senha diferente para que ele não consiga subir para uma configuração geral aqui, né, para um modo administrativo. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, ó, vou botar no cantinho aqui, ó, Enable Password. Ou, já vou mostrar para vocês a diferença, que eu tenho um Enable Secret, tá? Enable Password ou Enable Secret. Qualquer um desses dois comandos cria uma senha para o modo ali do Enable, tá? Então, cria a senha de Enable. Mas, quando eu dou um Enable Password, a senha que eu colocar aqui, ela vai ficar de modo não criptografado, ela vai ficar de modo visual. Quando eu boto um Enable Secret, minha senha fica criptografada. Vou mostrar para vocês, vou criar uma criptografada só para mostrar para vocês a diferença. Tá? Então, vou botar assim, ó. Aí que ficou pequena a minha tela. Deixa eu botar aqui minha senha, opa, desculpa, errei ali o comando. Mas então, Enable Secret, vou botar Senai a senha também, tá? Enable Secret Senai, vou habilitar então minha senha, lá quando eu der o Enable. Vou sair, exit, sair, voltei para a tela inicial. Então, ó, dei Enter, deu o meu MOTD, pediu minha senha, vou botar ali minha primeira senha de acesso console, vim para a configuração básica ali, vou dar o meu Enable, quando eu der o Enter, me pediu senha de novo. Essa aí é a minha senha ali que eu coloquei agora, que é a senha do Enable. Né? Então, me pediu senha de novo, Senai, poderia ser outra senha, né, claro. E agora aqui, eu vou usar o comando show running config. Esse comandão aqui, ó. Show running config é o comando para a gente ver as configurações que eu já fiz no meu equipamento. Então, aqui nesse show running config, para mim ver minhas configurações, vou dar o Enter, e aí ele mostra aqui, a partir do momento que eu dei meu comando, né, qual é a versão do meu sistema operacional e várias outras coisas. Ó, o hostname que eu defini, e olha só, Enable Secret, então habilitei a senha, e olha como é que ele salvou a senha. A senha a gente sabe que é Senai, mas ele salvou ela de forma criptografada. Então não tem como ninguém ver a senha se ele não souber já a senha. Então, ó, isso aqui ele salvou criptografado. Mas se eu for mais para baixo e olhar a configuração do VTY, né, que eu fiz, e do console, olha a senha como é que está. Está aberta. Então, qualquer um que consiga chegar nesse arquivo de configuração vai conseguir ver a minha senha. Ah, mas como é que eu faço para proteger isso? Né? Como é que eu faço para que ninguém consiga saber nenhuma senha? Só se, né, se ele for informar de outra forma. Aí eu tenho esse serviço aqui, ó, Service Password Encryption, que ele vai criptografar todas as senhas. Não interessa qual senha eu tenha, que eu coloque, ele sempre vai deixar essas senhas criptografadas. Então, eu posso vir aqui, ó, configure terminal, e aí eu vou dar um Service Password Encryption. Ó, Service Password Encryption. E aí, quando eu der Enter, ele vai criptografar automaticamente todas as minhas senhas. Tá? Para mim poder listar de novo as configurações e ver se funcionou, eu vou voltar para o modo de configuração aqui, geral não, configuração administrativa, e vou dar de novo meu show running config.
Tá, ó, show running config, que é show, né, mostrar minhas configurações que estão rodando. Vou dar um enter. E aí ele vai mostrar, ó, de novo, a minha enable secret está criptografada. E se eu for lá para baixo ver meu VTY e minha console, a senha também ficou criptografada. Tá? Então ele criptografou todas as senhas. Então para mim agora estou com todas as senhas prontas e criptografadas. Outros comandos que eu tenho, né? Aqui eu já fiz. Acho que ficou duplicado. Tá, vamos lá. Próxima. Então, todas as configurações que eu faço no meu equipamento, elas ficam salvas num arquivo que... ficam salvas na memória RAM, né? Ficam salvas num arquivo que está rodando. Mas elas não são salvas permanentemente. Então, se o meu equipamento desligar, quando eu ligar de novo, ele vai voltar zerado, sem configuração nenhuma. Então, para que isso não aconteça, eu posso salvar essas configurações, deixar elas permanentes. Como eu faço isso? Eu copio, então, ó, o running config, ou seja, as configurações que estão rodando, para um startup config, que é o quê? As configurações de inicialização da máquina. Então, eu sempre tenho que copiar o que está rodando para as configurações de quando ela startar. Para quê? Para que quando ela desligue e ligue de novo, ela volte com as mesmas configurações que estão. Eu posso dar todo esse comandão aqui comprido, ou posso escrever só write. Write é escrever, né? Escrita. Então ele vai escrever essas configurações e vai salvar tudo para mim. Tá? Então, para mim salvar isso, né, eu posso vir aqui e só escrever write, né? Write, dá o enter, e aí a partir de agora ele salvou, né? Ele deu ok ali, salvou minhas configurações. Então se eu desligar meu equipamento e ligar de novo, as configurações estão salvas. Eu não vou fazer isso agora, mas se eu quisesse apagar as configurações do meu equipamento, eu daria um eraser startup config, ou seja, apagar as configurações de start, e aí dou um reload no meu equipamento, ou seja, eu reinicio ele, e aí automaticamente ele vai voltar sem configuração nenhuma. Tá? Então sempre que eu quiser zerar as configurações, eu dou um eraser startup e um reload, e aí ele volta zerado. E aqui está, caso eu queira, estou configurando meu equipamento e vi que configurei errado, deu problema, não está mais funcionando. Eu posso reverter essas últimas configurações que eu fiz com o comando copy startup e running. Que o que é isso? Eu vou pegar ó, as configurações de start e vou sobrepor nas configurações que eu estou fazendo agora. Então eu vou perder tudo que eu fiz depois que eu salvei. Né? Eu salvo, vou trabalhando, errei. Aí eu volto para a última parte salva. Né? Isso que esse comando faz para nós. Voltar para a última configuração válida. Outra configuração, então, meus equipamentos precisam de IP. Né? Então eu tenho que definir IP nos meus equipamentos. Vamos lá, olhando minha topologia, vamos botar o meu roteador aqui, ó. Botando o mouse em cima eu tenho a giga 00 e desse lado a giga 01. Então vamos botar aqui um balãozinho escrito. Né? Então aqui, ó, a giga 0/0 vai ter um IP dentro da rede, né, dentro da rede correta dele ali, 192.168.0.1/24. Esse vai ser o IP dele. Deixa eu só ajeitar aqui ficou meio para o lado. E esse outro cara aqui, minha giga 01, né, então minha giga 0/1 do meu roteador, vai ter o IP 172.16.01 também, /16. Né? Então, redes diferentes, tudo bonitinho ali, 92.801, 172.16.01. Então, na giga, ó, olha só, eita. Na giga 0/0 vai o IP 192.801, na giga 0/1, 172.16.01. Então, vamos lá. Vamos para o meu console. Então, voltando aqui no meu console, vou configurar aqueles caras ali. Ó. Então, configure terminal. E aí agora eu tenho que configurar minha interface. Como é que eu faço? Eu vou dizer, ó, interface gigabit Ethernet 0/0. E aí eu entro na configuração de interface. Ó. Interface gigabit Ethernet 0/0, entrei na configuração de interface. E aí o que eu vou dizer? O IP dela. IP address
Né? Qual IP? 192.168.0.1, 255.255.255.0. Então, digo a máscara. Então, sempre vou dizer IP address, endereço IP, o IP que eu quero e a máscara que eu quero. Mas onde eu estou? Eu estou já dentro da configuração da interface específica. Tá? Então, eu entrei na minha interface e fiz a configuração. Só que se vocês olharem aqui no meu simulador, vocês vão ver que a interface está vermelha. Vermelho significa que ela não levantou, que ela está desligada. Né? Então, sempre meus equipamentos vêm com todas as interfaces desligadas e eu preciso ligar elas. Então, para mim ligar essa interface, eu vou colocar aqui o comando no shutdown. Aqui, ó, no shutdown. Que é o quê? Shutdown é desligado, né? E não desligado, eu vou acabar ligando minha interface. Então, vou dar um Enter ali. E aí vocês vão ver que ele dá uns avisos aqui, né? Dizendo que a interface saiu de down e foi para up. Então, lá, saiu, foi alterada para up. E se eu olhar lá na minha topologia no meu simulador, ficou verdinho. Ela passou a ficar, então, ativa. Né? Então, o meu roteador, a partir de agora, já tem esse IP. O simulador tem a vantagem que se eu botar o mouse em cima dele, deixa eu só fechar essa janela aqui, se eu botar o mouse em cima dele, ele me diz já como é que está tudo configurado, toda a configuração. Isso é fácil. Então, ele já me dá lá o nome dele, hostname, RT Aula 01, Aula 1, e a Gigabit Ethernet 0/0, ela está ativa, up, né, com o IP 192.168.0.1. Então, já me deu ali o que eu já configurei. Tá? Só botando o mouse em cima dele. Mas eu tenho que configurar a segunda interface. Né? Então, vou configurar a segunda interface. A segunda interface, então, se eu for configurar, vou dar um Enter aqui. Eu tenho que sair dessa interface, ó, eu estou dentro da interface. Eu vou sair dela, exit, e agora eu vou entrar na próxima interface. Então, interface, giga, eu posso usar abreviado, tá? Se eu botar assim, ó, int, interface, giga, 0/1, vai funcionar também, tá? Ó, interface giga 0/1, estou dentro da interface, como a gente pode ver. Aí eu vou definir o endereço, o IP address 172.16.01.255.255.00. Né? Então, botei aí meu segundo IP na segunda interface. Vou dar o no shutdown. Ó, no shutdown. E aí, automaticamente, minha interface foi alterada para up. Lá a gente consegue ver que ela já foi alterada para up, lá no simulador. Né? E aí, se eu botar o mouse em cima, vai mostrar já os dois IPs ali configurados na minha interface. Na Giga 00 e na Giga 01. Fácil? Muito fácil. É isso aí. Então tá. Então configurei as interfaces. Alexandre, fale. Se fosse a saída serial, daria para configurar também, né? Tem um trabalho ali que são 3, 29 e 11, que estão ligados serial, as saídas, né? Ligado serial para fazer o roteamento estático. Porque ali eu quebrei a cabeça. De um lado foi, do outro não. Tá. Um lado até comunica, mas do outro lado não consegui comunicar de jeito nenhum. Vou tentar fazer aqui rapidinho, tá? Um exemplo, tá bom? Então, olha só para concluir agora essa parte da configuração, eu configurei meu roteador, tá? Não vou configurar os switches, porque senão não vai dar tempo mesmo hoje. Mas meus equipamentos, o que acontece? Ó, rede 192.168.0.0, vou botar um IP aqui no meu primeiro PC, ele vai ser o cara 192.168.0.2, máscara padrãozinha, e o gateway dele sempre é o IP do roteador. O gateway sempre vai ser o IP do roteador na rede, que é 192.168.0.1. Né? Então, o gateway dele é o 01. Então, o DNS, por enquanto, a gente não está vendo. Vou deixar quieto. Vou configurar a segunda máquina aqui. Né? Então, 192.168.0.3, essa aqui. Máscara padrão, 192.168.0.1. O gateway é o mesmo para todo mundo dentro de uma mesma rede. Né? Então, o roteador vai ser gateway de todo mundo. Então, vou fechar aqui. E automaticamente agora, se eu clicar na cartinha aqui em cima, que é o ping, né? E pingar de um equipamento para o outro, aqui embaixo tem que aparecer sucesso. Ó. Então, ó, só cliquei na cartinha, cliquei num equipamento, cliquei para o outro que eu quero testar o ping, sucesso ali embaixo. Tá? Então, funcionou. Esses dois caras estão sem IP ainda, vamos botar um IP neles. Então, desktop,
Esse cara aqui é um 721602. Opa, um 7216. Errei ali. 721602. Ixi. E 1721601. Gateway. Isso aí. E esse cara aqui é o que eu já estava configurando antes, mas deixa eu fechar aqui o console. 1721603. 1721601 é o gateway. E aí, se eu for testar o ping, vou clicar na cartinha, vou clicar entre eles, sucesso no ping. E agora o teste maior é um cara de uma rede vai mandar um ping para um cara de outra rede. E tem que funcionar. Normalmente, a primeira vez que eu faço, dá essa falha. Tá? Dá uma falha por vários quesitos de rede que pacote ARP, e lá vai várias outras coisas que eu não vou conseguir explicar agora. Mas se eu clicar 2 vezes na bolinha, ele manda o ping de novo. Ele só repete a operação. E aí vocês podem ver que deu sucesso. Ó. E aí, a partir de agora, sempre que eu repetir esse ping, vai dar sucesso de primeira. Tá? Então, sempre que vocês mandarem um ping e der errado aqui, der qualquer tipo de erro, cliquem de novo na bolinha vermelha, que ele vai repetir o ping, e aí provavelmente na segunda ou terceira vez ele vai funcionar. Tá? Ali pede, então, na atividade, eu sei que pede para vocês fazerem uma hot estática, né? Então, só para mim não deixar passar batido hot estática, eu vou criar aqui outro roteador, então. Tá outro 2911 aqui do lado. Vou colocar outro switch. Vou colocar só um PC. Só um PC aqui na ponta. Essa rede aqui eu vou chamar de... Vamos ver que rede eu vou pôr aqui. Opa, não quero azul. Vou selecionar outra cor. Aqui. Essa rede aqui, eu vou dizer que ela é a rede... rede 192.168.20.0/24. Então, ó, é outra rede, ó. Essa aqui é a 20. Tá? Enquanto aquela lá é a 0, essa aqui é um 7216, essa aqui é a rede 20. Show de bola. Vou ligar os cabos. Vou ligar os cabos aqui sabendo qual, ó, giga 0, giga 1. Vou ligar o cabo aqui, pode ser com raio. E esses dois cabos, vocês disseram que é configurado por serial, né? No exercício, na atividade. Só que se eu botar o mouse em cima aqui e olhar, vocês vão ver que ele não tem interface serial. Então eu tenho que inserir uma interface serial. Acredito que na atividade de vocês já vem com ela inserida, já vem com ela pronta. Tá? Mas como seria isso? Como seria isso? Ó? Eu vou lá no meu terminal primeiro, né? Vou lá no meu equipamento. E o que eu tenho que fazer antes de desligar ele? Eu tenho que salvar, né? Então vou dar um exit aqui, vou dar um exit de novo e vou dar um write para salvar as configurações. Então salvei as configurações aqui no meu RT aula 1. Salvei elas. Vou fechar. E aí aqui, ó, na interface, que seria a interface gráfica, né, a interface física do meu equipamento, eu vou desligar ele, e vou inserir portas seriais, que é essa Wiki2T. Tá? Então cliquei aqui na Wiki2T, vou pegar ela aqui e vou colocar minha interface serial lá nele. Só que vocês viram, eu tive que desligar, coloquei a interface serial e agora eu vou ligar de novo. Deixa eu só ter certeza aqui. É isso aí. Liguei ele, vou fazer a mesma coisa no outro equipamento, ó. Vou clicar nele, vou vir aqui na parte visual, né, visual dele. Vou dar um zoom aqui para nós. Vou desligar ele, vou pegar uma Wiki2T, que é a interface serial, vou botar lá e vou ligar ele de novo. Aí fiquei aqui. Agora, se eu botar meu mouse em cima do equipamento, vocês vão ver que eu tenho lá uma serial 000 e uma serial 001. Apareceu uma interface serial para mim. Tá? E a mesma coisa nesse cara aqui, ó. Eu vou ter 3 GB e 2 seriais. Tá? Então, inseri as interfaces seriais, inseri o módulo serial nele. E aí tem que ligar esses dois caras. Deixa eu botar a rede aqui embaixo.
Para mim ligar esses dois caras, eu vou ter que usar o cabo serial aqui embaixo, ó, meu serial DCE ou DTE. Aí tem uma questão interessante. Normalmente, eu uso o cabo aqui, ó, serial DCE, que é o cara que tem clock. Quando eu configuro uma interface serial, eu tenho que dizer quem é que manda na configuração, quem é que define qual a frequência de dados que eu vou mandar. E sempre é esse cara, quando eu falo em definir frequência, é o reloginho, é o DCE. Então eu vou clicar nele e vou definir esse aqui como principal. Ó. Vou pegar a serial 000, conectado na serial 000 também. Tá? Então, os dois estão conectando serial 00, conexão 000. Mas olha só o problema que eu tenho aqui. Eu tenho que definir uma outra rede só para esses dois caras conversar. Então, a rede que esses dois caras vão conversar vai ser a rede 10.0.0.0, tá? barra 30. Ah, barra 30 é bom, hein? Barra 30. E aí, tendo definido isso, eu vou dizer assim, ó, que esse cara, a serial 0/0/0, vai ser o 10.0.0.1, barra 30. E esse cara aqui, na serial 0/0/0, vai ser o 10.0.0.2, barra 30. Pessoal, entenderam por que eu botei IP aqui neles, para eles conversarem? Porque eles precisam trocar informação entre eles, né? Eles precisam... Um roteador precisa conversar com o outro, até que a rede interna lá funcione. Então, coloquei aqui minha interface serial. Configurando isso, como é que eu faço para configurar essa interface serial? Então, olha só, clico nele não, né? Vou lá no meu console, terminal, ok. E aí aqui, ó, lembrando que eu estou configurando ainda esse cara aqui de cima. Ó, deixa eu ver aqui como é que tá. Tal, vou dar Enter, pediu minha senha, Senai, dei o meu Enable, pediu senha, Senai. Vocês viram que eu usei o comando simplificado aqui, não escrevi todo ele, funciona também. Agora eu vou dar um configure terminal, se eu escrever só assim simplificado também funciona, tá? O configure terminal, vou dar o Enter. E entrei na configuração global. Agora eu posso configurar minha serial. Então eu vou dizer assim, ó, interface serial 0/0/0, que era o nome da serial que eu vi lá que tinha, né? 0/0/0. Mesma coisa, IP address 10.0.0.1, máscara 255.255.255.252. Né? Então, botei lá o barra 30, vou dar o Enter, ele aceitou. Aqui, como esse cara é o cara que tinha um reloginho, lembra que eu escolhi o reloginho e cliquei primeiro nele? Então, ele vai ter um cara chamado clock rate. Quem é clock rate? É a velocidade de transmissão. Se eu não souber qual colocar aqui, eu posso colocar uma interrogação. Ó. Coloquei o comando clock rate e depois dei uma interrogação. Aí ele me dá quais os valores que eu posso colocar de clock rate, qual é a frequência que eu posso utilizar, que ele aceita. Então, eu vou botar ali, ó, clock rate, eu vou botar ali o 4 milhões, acho que aquilo ali, 1, 2, 3, 4 milhões, 400.000. Clock rate 4 milhões, botei o maior clock que existe. E, por final, no shutdown. Né? Então, vou ativar minha interface, no shutdown. E vocês vão ver que mesmo eu dando no shutdown, olha só, a interface continua vermelha. Porque o outro lado está desativado, o outro lado não está funcionando ainda. Aí eu tenho que fazer o outro lado funcionar. Como é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse... Opa, aqui é 000. Posso pegar esse cabo serial aqui, conectar lá para configurar. Ó, console. Aí eu vou configurar aquele cara lá. Então, vamos lá. Terminal, tudo bonitinho, configurar o segundo cara. Ó, primeira coisa que ele me pergunta é, configuração dialogada, sim ou não? Não. Então, ó, ele está com o nome de router. Então, bora lá. Enable, configure terminal, hostname, vamos botar aqui, ó, RT, aqui ele se chama aula 1, eu vou botar assim, ó, aula 2, vamos botar assim.
Aula 2, esse aqui é o RT aula 2. Interface serial 0/0/0. Entrei já na minha interface serial. Vou colocar o meu IP address, então, 10.002.255.255.255.252. E aqui é só dar um no shutdown. Ah, mas e o clock rate? Não precisa. Clock rate é só no cara que tem o reloginho. Então, eu selecionei o reloginho, marquei primeiro o outro é o clock rate. Vou dar um no shutdown aqui, e olha só, foi alterado para up. Se eu olhar ali, ó, tá verdinho e tá verdinho. Né? A princípio, é para os dois estarem funcionando. Ou seja, como é que eu vou testar isso? Eu vou pegar a cartinha de um roteador para o outro, tem que dar sucesso. Então, está funcionando o ping. Eles estão pingando. Tá? Então, consegui fazer os dois pingar, existe essa conexão. Tá? Só para eu poder testar, depois eu vou configurar essa interface interna aqui, ó, a Giga00. Opa, peraí. Deixa eu acessar aquele terminal de novo. Eu estou na configuração da interface ainda, vou dar um exit. Interface Giga 0/0. IP address 192.168.21.255.255.255.0. No shutdown. Levantou a interface lá. Ó. Certo? Então, tem a minha interface. E aqui no meu PC de fora, já vou configurar ele com IP dentro da rede, né? 192.168.22, máscara padrão 192.168.21. Né? Então, o gateway sempre vai ser o IP do roteador. Então, definir ali. Vocês podem ver que o switch deixa essa bolinha laranja, significa que ele está analisando essa conexão, ver se ela não tem nenhum problema. Enquanto ela não passar a ser verde, a gente não consegue testar nada. Então, ó, agora ela passou a ser verde, virou verdinha, agora a gente consegue testar a comunicação entre eles. Lá vai eu de novo, ó, cartinha do roteador até o PC. Deu em progresso, falhou, vou clicar 2 vezes aqui, sucesso. Então deu certo. Agora o meu PC está conseguindo falar com esse roteador. Mas qual o detalhe? A pergunta de vocês foi, tá, e rota estática, como é que eu faço para esses caras conversar com esse lado aqui? Né? Então, tem como fazer uma rede lá de fora, conversar com esses caras aqui de dentro? Tem como. Eu tenho que criar minhas rotas estáticas. Então, qual seria o segredo? Olha só. Esse roteador, tá, o meu aula 1 aqui, ele quer falar com essa rede aqui de fora. Né? Como é que eu crio uma rota para ele, porque ele conhece a rede 192.168.0, ele conhece a rede 172.16.0 e ele conhece a rede 10. Ele está diretamente conectado nessas redes. Toda rede que ele não tem uma interface configurada, que ele não está diretamente conectado, ele não conhece, ele não vai saber chegar lá. Então, para que ele possa chegar lá do outro lado, eu vou ter que criar uma rota que aponte, que diga para ele como ele faz para chegar aqui desse outro lado. Então, como esse aula 1 vai conseguir chegar nessa rede aqui do outro lado? Então, que rota é essa? Então, nele, eu vou direto aqui na configuração console dele, que também funciona clicando em cima do equipamento. Tá? Em vez de fazer aquele terminal lá, eu posso só clicar em cima dele e vir aqui em CLI. Vou sair ali da minha configuração de geral. E aqui eu vou dizer assim, ó, IP route. Não está aceitando, tá? IP route. Qual a rede que eu quero chegar? Né? Então, qual rede eu quero ir? Eu quero ir para essa rede 20, né? Que é a rede que eu não conheço. Então, IP route 192.168.20.0, 255.255.255.0, ou seja, então, eu vou criar uma rota IP para a rede 192.168.20, então esse cara aqui, para ele chegar na 192.168.20, para quem é que ele tem que mandar? Ele tem que mandar para esse cara aqui, ó, é o próximo salto, é o roteador responsável pela rede. Então, ele vai mandar para o 10.002. Então, aqui, ó, eu vou dar um espaço e vou dar o 10.002. Tá? Então, olha como é que funciona a rota estática. Eu sempre vou dar o comando IP route, e aí eu vou dizer a rede que eu quero conhecer, a rede que eu quero chegar, né? E qual o roteador responsável para alcançar essa rede. Esse IP aqui, ó, sempre tem que ser um IP que eu conheço, que está em alguma rede dos meus braços aqui, dos meus cabos, certo? Eu tenho que ter uma interface diretamente conectada nesse IP de gateway da minha rota. Então, para mim chegar na 192.168.20, eu mando para o 2 que eu conheço. Ó. Então, para mim chegar, sair aqui do aula 1
e chegar aqui nessa rede 20, eu mando para o 2 que eu conheço. E aí, a partir daqui, esse roteador sabe que existe essa rede. Mas se eu tentar a conexão, ainda não vai funcionar. Por quê? Porque meu pacote vai vir, vai chegar aqui, e esse cara aqui, o aula 2, ele não conhece essas redes aqui, 192.180 e 172.16.0. Como ele não conhece, ele não vai conseguir mandar para cá. Então, esse cara também tem que conhecer essas outras redes. Tem que conhecer as redes do outro lado. Mas pensem comigo. Esse cara aqui já conhece todo mundo que está para o lado de cá, né? Ele colocou rota estática para esse lado. O aula 2, esse roteador aqui da ponta, ele só tem a opção, né, de vir para o 10.0.0.1, ou seja, todas as redes que ele não conhece estão para esse lado. Então, uma opção que eu teria é entrar nele, né, na configuração dele. Vou sair ali da configuração de interface e vou colocar assim, ó, IP route, IP route 0000 0000 10.0.0.1. O que isso significa? O que esse monte de esse monte de zero aí significa para mim? Ó, IP route tudo 0 10.0.0.1. Ele está dizendo assim, ó, IP route criar uma rota, né? Criar uma rota para quem? Para qualquer IP e qualquer rede, ou seja, para qualquer endereço que eu não esteja diretamente conectado, que eu não conheça, eu vou mandar para o 10.0.0.1. Então, o que isso significa aqui na nossa topologia? Que sempre que alguém mandar alguma coisa para ele, que não seja para 192.168.20 ou para 10.0.0.0, ele vai automaticamente mandar para o 10.0.0.1. Ou seja, eu criei aqui uma rota default. Criei aqui um gateway default. Né? Então, aqui eu estou definindo gateway em um roteador. O roteador pode ter gateway também. Então, tudo que esse aula 2 não conhecer, ele vai automaticamente mandar para o R0. Então, eu tenho gateway num sentido e rota estática no outro sentido. O que eu não posso fazer é, por exemplo, botar aqui no aula 2 um gateway para o aula 1 e no aula 1 um gateway para o aula 2. Por quê? Porque um gateway nunca pode apontar para o outro, senão eu crio um looping de rede. Aí, se eu tiver um looping de rede, eu vou ter problemas. Tá? Então, criei aqui um gateway. E, provavelmente, agora, deixa eu deletar aqui, vamos testar um ping aqui, ó, de um PC que está de um lado até um PC que está lá do outro. Sucesso. Ó. Então, eu consegui sair de uma rede que está aqui, passar por todo o caminho e chegar lá na outra ponta. Mesma coisa provavelmente vai acontecer se eu sair daqui e chegar num PC aqui na outra ponta. Ó. Deu falha, vou clicar 2 vezes, sucesso. Então, eu consegui fazer essa ligação através de rotas estáticas num sentido e rota default no outro sentido entre os roteadores. Né? Pessoal, compreendido? Faltou SPF nessa aula. Tá? O SPF, desculpa, não é. SSH. SSH, então, na semana que vem a gente conversa. O Wagner provavelmente vai falar com vocês em aula sobre isso. Mas a gente consegue tratar melhor desse assunto com mais calma, mais tempo.